Estamos aqui de volta com a Semana da Mãe Atípica, promovida pelo movimento Mães Coragem Indesistíveis. E de hoje até o dia 24 vamos ter mães atípicas falando, especialistas de todo o Brasil. Então acompanhe a programação por aqui pelo Instagram, Mães Coragem Indesistíveis, tá? E acompanhe essa programação maravilhosa. Agora a gente vai bater um papo com a psicóloga Mariana Bonais, que vai falar sobre maternidade atípica, amor e resiliência. Mariana já está presente. Mariana, manda um oi para mim. Pede para participar da live, Mariana, por favor. Esperar a Mariana aqui mandar isso. Manda aqui um oi. Só aguardar a Mariana mandar oi. Visualizar. Mariana, adicionar. Pediu. Já está chegando aqui a sua solicitação, Mariana. Isso, Mariana. Oi, Mariana Bonais, seja bem-vinda. obrigada, tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Mariana, Semana da Mãe Atípica, que movimento maravilhoso, né? Muito. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, que legal, né? Eu não conhecia, não sabia que existia. Inclusive, quando eu conversei, eu falei, nossa, a gente tem que conseguir isso para o Brasil inteiro, né? Porque é tão importante. É tão importante cuidar de quem cuida, né, Mariana? Muito, muito importante. Mariana, fala um pouquinho do teu trabalho, né? Você trabalha com mães atípicas. Fala pra gente como é que começou, como é que se desdobra isso, como é que é trabalhar com mãe atípica. Olha, eu sou psicóloga, né? E desde a minha formação eu já fui para especialização, comecei a atender crianças com autismo. E aí, depois eu fui para a escola, então comecei a trabalhar com educação inclusiva nas escolas e atendendo as crianças com autismo na clínica. E eu sempre via as mães, porque, né, quando você trabalha com a criança, você tem muito contato com a mãe. E eu percebia que as mães eram como se fosse um pano de fundo. Ninguém dava atenção para a mãe, né? O foco era sempre a criança. O que a criança precisa, qual que é a terapia que ela está fazendo, e a mãe. A mãe ficava ali apagada. E foi por isso que, observando tanto essas mães, eu decidi começar a trabalhar com essas mães. Até porque quando eu entrei para essa parte da educação inclusiva, eu parei de atender as crianças com autismo na clínica porque eu não conseguia conciliar as duas coisas, porque a criança com autismo ela precisa de uma terapia intensiva, né? Não é uma vez por semana. E até hoje eu trabalho com a parte de educação inclusiva, eu trabalho em uma escola específica e dou consultoria para outras escolas. E aí eu consegui conciliar o atendimento dessas mães por meio da psicoterapia online e também palestras, cursos, sempre voltado para as mães atípicas. Maravilha, parabéns pelo trabalho. Ó, pessoal, Obrigada. vocês vão mandando aí comentários e perguntas para a Mariana e conforme o papo for rolando, a gente vai tentando responder, tá certo? Caso a gente não consiga responder a sua pergunta, depois a gente passa para a Mariana e a Mariana te responde em box, tá certo? Mariana, maternidade atípica, amor e resiliência. Esse é seu tema, né? Fala pra Uhum. gente um pouco. O amor é fácil de falar, né? Mas e a resiliência? É. Explica pra gente isso. A resiliência, para quem não sabe, é quando a gente tem a capacidade de superar situações difíceis, né? Então, são pessoas, claro, todo mundo pode ter, mas algumas pessoas têm mais facilidade que as outras de superar. E a mãe atípica, ela passa, eu não gosto de falar dificuldade, eu gosto de falar desafios. Ela encontra muitos desafios pelo caminho. Então, ser resiliente é uma coisa muito importante para ela. Eu gosto sempre de exemplificar assim, que eu penso que fica mais fácil de entender. É como se a gente se preparasse para uma viagem para a praia. Então a gente arrumava a nossa mala, né? Biquíni, protetor solar, canga, toalha, né? Estamos indo para a praia e de repente a gente chegava numa casa, numa montanha.
Então, é uma situação completamente diferente do que elas estavam esperando, completamente nova, onde elas não têm a bagagem para lidar com aquela situação, elas vão ter que aprender. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem duas opções na vida. Ou a gente abaixa a cabeça e chora, ou a gente levanta a cabeça e faz alguma coisa. Né? Então, começar a pensar, tá, eu não tenho coisas da casa da montanha, eu não tenho um casaco e aqui é mais frio, então o que eu posso fazer? Né? Eu vou procurar uma cidade perto para comprar uma roupa nova, né? Aqui eu não vou usar chinelo, eu vou usar mais sapato, então começar a aprender a lidar com essa situação diferente. Né? Entendi. Mariana, as mães falam muito sobre o luto, porque vem a questão da maternidade, vem a questão da gravidez, e todo mundo idealiza, né? É um outro tipo de situação, não só a situação comum. E aí recebe a notícia que você está recebendo um filho com deficiência. E isso causa um impacto, tanto para a mãe quanto para a família, né? Que é uma coisa nova. E elas falam muito sobre essa questão do luto. Explica para a gente um pouco como é que se dá esse luto, como é que se deve trabalhar com ele também. O luto, ele acontece justamente pela morte do filho idealizado, digamos assim, né? Porque quando nós nos descobrimos grávidas, a gente começa a imaginar. E a gente imagina como que vai ser o rosto, como que vai ser o cabelo, a cor dos olhos, vai parecer com quem. Mas além disso, a gente também começa a imaginar uma vida. A gente tem as nossas expectativas de como que vai ser a vida daquela criança. O que será que ela vai querer fazer? Né? Como será que ela vai ser extrovertida ou quieta? O que será que ela vai gostar de brincar? Será que vai ser mais próxima a mim? É esse tipo de coisa. E quando a mãe se depara com um diagnóstico, seja logo depois que a criança nasceu, ou depois de alguns anos, né, que tem transtornos que se descobre depois, né, até doenças raras e tudo mais, ela vive um luto porque tudo aquilo que ela imaginou, pelo menos nesse primeiro momento, ela acredita que não vai mais acontecer. Então, ela precisa realmente aprender a lidar com isso, né? Então, e agora? Eu não tenho mais aquele filho que eu imaginei, e o futuro do meu filho, e tudo aquilo que eu pensei para ele. E a insegurança também de ele não vai ter nem o futuro que eu imaginei, e qual vai ser o futuro dele. O grande medo das mães é também pensar assim, e quando eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho? Como que vai ser? Eu já ouvi Né? muito essa conversa. É um sofrimento, né? Então, é tudo muito, são sentimentos novos, misturados, e faz parte desse luto. E muitas pessoas não entendem, né? Tem muito aquele negócio assim, mas seu filho, por exemplo, nasceu com síndrome de Down, né? Que geralmente descobre logo que nasce. Mas ele tá com saúde, você tem que agradecer que ele tá com saúde. Então, assim, não é que as mães não estão gratas pelo filho, mas elas estão vivenciando o luto daquele filho que elas tanto desejaram, imaginaram e que agora vai ser completamente diferente. Né? Entendi. Então Ô, faz parte mesmo. Mariana, eu recebi várias perguntas e a maioria das perguntas se resumia a uma coisa, porque o que acontece? Depois do luto, a aceitação, e aí elas veem toda a questão da responsabilidade que elas têm, ela tem essa questão da anulação, da autoanulação. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Nayeli, que fala assim, Mariana, o que fazer quando perdemos nossa identidade? Assumimos a identidade da filha, do filho. Passamos a viver os desafios, tomar propriedade da vida da filha sem focar em nós. Acontece essa coisa do se auto-anular. É isso? E Uhum. por que isso e como resolve, como soluciona isso de uma forma, né, que se saia dessa armadilha? Uhum. O que eu falei, as mães, elas passam a ser o pano de fundo da vida do filho. Então, ele que é o personagem principal ali, né? E isso acontece porque, lógico, você tem um filho, como a Flaviana mesma falou, que vai precisar de inúmeras terapias, de um cuidado diferenciado das outras crianças. E aí você começa a pensar, o que meu filho precisa? Quais são os direitos do meu filho? O que eu tenho que fazer para ele conseguir esses direitos? Então você acaba esquecendo mesmo de você. E até esse é um dos trabalhos principais que eu faço
Porque a mãe, ela precisa estar inteira para ela conseguir realmente cuidar e se dedicar àquela criança. Porque por mais que a mãe fale assim, ah, não, eu vou deixar, né? O importante é meu filho, o importante é meu filho. Mas ela também tem que estar bem, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, dessa comparação, que quando a gente vai viajar de avião, que a aeromoça vai explicar, né, como funciona no avião, ela fala assim que em caso de emergência, máscaras cairão do teto, né? E que você deve colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar na criança. E por que isso? Porque se você não pôr em você e você desmaiar, você não vai conseguir ajudar a criança. Então, É verdade. é essa metáfora que a gente deve pensar para a vida também. Por mais que a gente fale, ah, não vou gastar dinheiro comigo porque eu preciso gastar dinheiro com meu filho, mas você tem que pôr a máscara em você também. Porque senão você vai cair em depressão. Você vê a Flaviana falando tanto de mães no grupo com essa questão de tentativa de suicídio. Então é uma coisa muito séria. A saúde emocional é muito séria. E a porcentagem é alta, Mariana, de mãe com depressão, pensamento suicida? Olha, de pensamento suicida eu nunca vi, nem de tentativa de suicídio, eu nunca vi um estudo de mães atípicas específicas, né? Mas de depressão, né, de mães deprimidas, que não é a depressão ainda, mas é um passo antes, né, é bastante, assim, chega a ser quase 50%, em determinados estados passa, porque tem estados que essa questão do apoio é muito menor, é muito mais difícil, e essa rede de apoio é muito importante, né? A mãe, ela precisa ser cuidada e assistida também. É verdade. Olha só, falar sobre agora a ressignificação da vida. A mãe, atípica, ela teve que ressignificar a vida dela lá, né, quando teve o filho. E agora, o mundo, né, a gente está no novo normal, a gente está numa nova realidade. Vai chegar impactos muito grandes aí para o dia a dia, já está, né? Na verdade, já está vivendo Uhum. uma nova realidade. E aí, essas mães acabam tendo muito mais dificuldade, no sentido de correr atrás de terapia. A gente até conversou com isso, sobre isso essa semana. E aí também elas vão ter que ressignificar de novo, né, a vida. Na verdade, o ressignificar a vida é uma coisa que a gente está sempre fazendo, porque a vida, ela está em movimento, ela é feita de ciclos, então novos ciclos se reiniciam e essa ressignificação vai acontecendo. Mas algumas são mais importantes que outras, porque elas são mais profundas. Então, por exemplo, quando a mãe descobre o diagnóstico, essa ressignificação é ainda maior. Né? Depois, quando descobre o diagnóstico, a criança está fazendo o tratamento, as terapias, está evoluindo, aí ela se depara com essa questão de e eu? E o meu trabalho que eu deixei para trás? E o relacionamento que muitas vezes acaba porque o homem vai embora e deixa a mãe ali sozinha com a criança. E os meus amigos que foram embora e agora eu não tenho mais, né? Aqueles amigos que pareciam ser verdadeiros começaram a parar de me chamar para sair, né? Começaram a dar desculpa. Nossa, esqueci de te convidar para um jantar. Então, são várias ressignificações que essa mãe vai fazendo durante a vida. Agora, com a pandemia, que acho que foi isso, né, que você falou, Sim. né, dessa nova ressignificação, também, porque agora as mães estão em casa o tempo todo com essa criança, que muitas vezes não entende o porquê não pode sair, que muitas vezes tem a inflexibilidade da mudança de rotina. Então, do dia para a noite, uma criança que ficava em terapia a semana inteira não fica mais. E uma grande preocupação dessas mães é com relação às terapias. Algumas estão acontecendo de forma online, outras não. E mesmo as que estão acontecendo de forma online, não conseguem atingir tanto quanto uma terapia presencial. Então, a preocupação de será que meu filho vai retroceder? Será que quando tudo isso passar, ele vai conseguir recuperar esse tempo perdido ou não? Será que ficarão marcas para o resto da vida do meu filho? Então, tudo isso está fazendo com que elas repensem novamente a vida, porque para elas também já estava mais organizado e tudo saiu do lugar de novo, né?
É complicado. Ô, Mariana, quando uma mãe atípica, ela tem o seu filho, né, com deficiência, fica mais difícil para ela aceitar uma nova gravidez? Como é que é? Olha, o que eu tenho percebido, né, nas mães que eu atendo, tudo, é muito mais difícil aceitar. Não que é difícil aceitar, mas é o medo, a insegurança de vir um novo filho com alguma questão. Mas também tem outras mães que elas querem engravidar porque elas falam, ah, não, eu quero ter um filho típico, ou muitas pensam assim, ah, vai ter que ter alguém para cuidar do meu filho atípico quando eu não estiver mais aqui, então eu vou engravidar novamente. Até esse é um ponto muito delicado, que eu trabalho muito isso com elas, porque é uma carga muito pesada para uma criança, né? Muitas vezes uma criança que nem nasceu ainda e já vem com essa carga de você será responsável por cuidar do seu irmão. Tem um caso de uma mãe que eu atendo, eu até estou exemplificando porque ela me autorizou, embora eu não vá citar nomes, que ela teve gêmeos e teve um problema durante o parto e um tem paralisia cerebral e o outro não. E ela sempre falava isso para o pequeno, né? Para o que não tem a paralisia. Ah, você é o protetor do seu irmão, é você que vai cuidar dele. E aí essa criança, ela começou a entrar num processo depressivo e ninguém entendia o porquê. E aí foi entender que mesmo ela sendo pequena, ela tem 8 anos, ela não entende a totalidade do que é cuidar do irmão, mas ela já tem esse peso. Então ela começou a entrar num processo depressivo. Então é um assunto delicado, é um assunto que eu vejo também assim que muitas mães engravidam pensando assim, ah, mas esse não vai nascer com nada. E aí muitas vezes nasce também, né? Então é muito delicado e vai muito também de cada mulher. E o sentimento de culpa? Isso existe na cabeça dessas mães, muitas vezes por não se dedicar, não achar que estão se dedicando aos filhos ou então se dedicar demais? Olha, toda mãe tem sentimento de culpa. E as mães atípicas têm um sentimento mais forte. Muitas vezes porque pensam que elas foram as culpadas, né, por alguma questão do porquê que a criança tem, seja síndrome ou transtorno, a paralisia cerebral, né? Então se sentem culpadas da criança ter aquele diagnóstico. Se sentem culpadas achando que elas deviam ter feito mais, deviam ter feito melhor. E aquilo começa a corroer a mãe por dentro, porque a culpa não é da mãe, né? Pelo contrário, a mãe ela está sempre fazendo o melhor, mesmo que teve um dia que ela pensou assim, nossa, hoje eu não tô afim, né? Hoje eu não quero fazer aquela estimulação que a terapeuta passou, eu tô exausta, eu passei o dia inteiro limpando a casa, cozinhando, enfim, hoje eu não vou fazer. Aí ela não faz, no dia seguinte ela acorda se sentindo culpada, porque o meu filho não vai melhorar, não vai se desenvolver. Não, né? Tem que ter o equilíbrio. Claro, a estimulação, o tratamento é extremamente importante, mas a mãe, ela também vai até o limite dela. Então, até hoje lá no meu Instagram, eu fiz um post sobre frases positivas para as mães atípicas. E aí eu falei para que elas escolham pelo menos 2 daquelas frases que eu coloquei ali e que toda vez que elas lembrarem, elas repitam essas frases. São frases curtas, mas para que elas se lembrem o tempo todo de serem mais positivas. Porque uma das chaves para a aceitação e para uma maternidade atípica mais leve é você ser positiva. E não é fácil, porque tem mães que já nascem, né? Pessoas, não é nem só mãe, pessoas que já nascem mais positivas, mas geralmente a gente tende a ser mais negativo, principalmente quando a gente passa por desafios tão grandes. Então aí Entendi. a gente acaba olhando o lado mais difícil da situação. E começar a olhar o lado bom e começar a pensar positivo é um exercício diário, que depois até começa a ficar mais automático. Mas no começo a gente tem que parar e falar: eu sou uma boa mãe, eu sou a melhor mãe que eu posso ser para o meu filho. E aos poucos a gente começa a acreditar nisso. E isso que é importante, porque aí começa também a melhorar, né, a nossa forma de ver a vida, de ver a criança e tudo mais.
Marina, toda mãe é uma leoa, né? Toda mãe mexe no filho, não, que a mãe vai lá e... né? Mas eu estava conversando com as mães essa semana e elas falaram assim, a gente tem uma fama de ser barraqueira, né? Elas falaram assim, a gente tem uma fama de ser barraqueira. E eu lembro de uma história, há 30 anos atrás, existiam muitas palavras pejorativas, né? Para as pessoas Muitas o com quê? deficiência. Palavras pejorativas, Ah, sim. né? Uhum. E, exemplo assim, síndrome de Down, chamava de outra forma, e eram palavras que estavam intrínseco na cultura daquela época, e as pessoas falavam sem perceber que estavam sendo mal educadas e sendo preconceituosas. E eu lembro de uma história de uma mãe que estava numa parada de ônibus e a filha dela era tal, e chegou outra pessoa e perguntou assim para ela: Olha, sua filha é doentinha? E ela ficou louca. Ela ficou, explodiu, né? E aí a gente sabe que é quase uma realidade diária, né, para as mães terem que conviver com esse preconceito, com tudo isso. O que você tem a dizer sobre essa? Claro, todas as mães são leoas, mas para elas serem menos ferozes no sentido de entender que esse preconceito é uma questão de educação, né? Sim, e como você mesmo falou, é uma cultura, né? E que a gente está conseguindo mudar isso. As pessoas, eu percebo que elas se preocupam hoje em como devem falar. Então, muitas pessoas me perguntam, como eu devo me referir a uma pessoa assim, né? Eu posso falar uma criança com necessidades especiais, por exemplo, que era uma coisa que se falava muito. Hoje a gente já não fala mais necessidades especiais, a gente fala necessidades específicas, né? Porque o especial dá uma conotação de que, nossa, né, você é especial, você é melhor que o outro, ou você recebeu um presente, né? E até as mães mesmo, quando fala mães especiais, muitas mães não gostam, né? Por conta dessa conotação, assim, romantiza a maternidade, né? Aquilo de foi um presente de Deus. Não que não seja, não que a gente tenha que pensar diferente, mas o termo, né, acaba fazendo pensar de outra forma. E até que esse termo de mães especiais, pessoas com necessidades especiais, não é tão gritante assim como outros, né? Que muitas pessoas usam. E eu entendo as mães quando elas estouram com isso. E eu penso que tem os dois lados. Tem o lado da mãe que está cansada de vivenciar isso, tem o lado da mãe que escuta muito isso, então chega uma hora que ela não aguenta mesmo e que ela fala mesmo, até porque ela muitas vezes está vivendo ainda essa maternidade pesada, essa aceitação, né, de tudo que ela está vivendo e que as pessoas que estão na rua não sabem, né? Aquela história, seja gentil com todo mundo, porque todo mundo carrega a sua cruz e você não sabe qual é a cruz do outro. Então, essa empatia falta muito. Claro que, né, que nem você falou, elas não serem tão ferozes, né? Eu acho que tem que defender sim, tem que falar sim, até para a pessoa saber a forma correta de falar, mas saber como falar. É completamente diferente de você chegar para uma pessoa e falar: Você tá louca? Você tá chamando meu filho de doido, louco, sei lá o quê? E já começar a gritar, ou você chegar e falar: Olha, não é assim, né? A minha filha, ela tem síndrome de Down. É essa que é o nome da síndrome dela, não é uma doença, é uma síndrome, né? Então, explicar, passar informação para essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa vai falar para ofender, dependendo da situação, mas outras vezes ela vai falar por pura ignorância, ela não sabe a forma correta. E quando esse preconceito vem da própria família? E isso acontece muito, porque tem famílias que nunca tiveram nenhum caso de nenhum tipo de deficiência, nenhuma síndrome, nenhum transtorno. E aí, principalmente quando, por exemplo, é o autismo, que não tem cara, né? Digamos assim, a criança não tem nenhum traço físico que a diferencie, é mais difícil ainda. Tem muitos depoimentos de mães que falam para mim, porque a minha mãe está falando que é exagero, que ele vai começar a se socializar com outras crianças, que ele vai começar a olhar, que isso é fase. E isso é ruim porque impede muitas vezes da criança começar um tratamento precoce, né? Porque muitas vezes a mãe, ela depende financeiramente da avó, digamos assim, né, ou de alguém da família,
Ou então ela não vai ter o suporte emocional que ela poderia encontrar na mãe dela, numa tia, em alguém da família, para ter esse acolhimento, e ela não tem esse acolhimento. Então fica mais difícil. É uma situação bem delicada e que muitas mães passam por isso. Olha só, a Tamires falou aqui, você falou a questão do autismo, né, que não tem a característica, a Tamires falou aqui, no caso do autismo, como não tem a característica física, os comportamentos acabam sendo vistos como birra ou pirraça, né? São preconceitos que ela acabam passando, né? Uhum. Tem outra aqui, às vezes as pessoas não falam por mal, mas por desconhecimento de causa. Essa foi uma fala da Angelice. Né? A Luana fala, isso não dá certo falar assim. Foi assim que meu filho, de 3 anos, quase foi agredido. Né? Questão de preconceito. A Josi fala, já me disseram que não era autismo, era só que eu não dava limites à criança. Então, assim, essa falta de entendimento gera esses preconceitos também, né? Gera. Mariana, não, desculpa, pode continuar. Não, só ia comentar que as mães, elas, e não só as mães atípicas, tá? A mãe, de modo geral, elas são muito competitivas. Então, quando vê uma criança tendo um comportamento disruptivo, por exemplo, num shopping, que parece com uma birra, nossa, olha que absurdo. Olha aquela mãe, é o que a Josi, acho que foi a Josi que falou aí, não dá limite, não sabe falar não para a criança, e na verdade não tem nada a ver com aquilo. Né, uma criança com autismo que por algum motivo, seja a sensibilidade auditiva e às vezes, de repente no shopping puseram uma música alta, alguém falou num alto-falante, seja pela sensibilidade tátil, que encostou em algum lugar, alguém encostou nela, alguma coisa que fez com que começasse essa crise, né, esses comportamentos disruptivos. E que muitas vezes não é assim, chegar, segurar a criança e falar, para, nós estamos no meio do shopping. Não é assim que funciona com a criança com autismo. Então, acaba que quem está passando do lado julga sem saber e sem conhecer a situação. Teve uma foto muito famosa, não sei se você viu, se o pessoal que está aí assistindo viu, de uma mãe que estava no celular e com uma criança naquelas mochilinhas que tem a guia, né? Nossa, aí acabaram com a mãe na internet, falaram que, olha, eu tô vivendo para ver uma mãe que prefere ficar no celular e deixa o filho na coleira e tal. E Eu aí, lembro. você lembra? E aí o pai dessa criança, ele resolveu falar, né, vinha a público, e aí ele explicou que se tratava de uma criança autista, era uma criança pequena, acho que 2, 3 anos, e que a mãe estava ali ligando para o Uber. E por segurança da criança, ela saía com aquela mochilinha, porque a criança com autismo, principalmente as pequenas, elas não têm noção de perigo. Então, ela poderia facilmente sair correndo para o meio da rua e a mãe estava ali ligando para chamar um Uber. Então, as pessoas, nossa, elas são assim muito, muito preconceituosas e elas julgam o outro sem nem se pôr no lugar do outro, né? Vai ter que passar por um processo de mudança cultural incrível, né? E assim, as mães, elas são muito responsáveis também com essa questão de conversar, né? Olha, é assim, meu filho é assim, assado. Eu acho que faz parte também, né? Não é fácil, mas é necessário, né? Isso, mãe? É necessário, mas eu entendo que tem mães que ainda não estão prontas para isso. Muitas mães que não são mães atípicas, elas me perguntam assim, nossa, se eu estiver num parquinho e chegar uma criança visivelmente diferente, que ela não vai saber o que é, e meu filho perguntar e a outra mãe escutar, né? Mãe, o que aquela criança tem? Alguma coisa assim, o que eu vou fazer? E é uma situação difícil mesmo, porque não tem como eu falar, olha, você vai fazer tal coisa, porque eu não sei qual momento que aquela mãe atípica está vivendo, se ela já aceitou, se ela não aceitou. Pode ser que a mesma coisa que você faça com mães diferentes, que elas se comportem de maneira diferente. Pode ser que uma vire para você e fale, pô, o que você está falando do meu filho? Pega a criança e sobe. Já a outra vire e fala, olha, meu filho, ele nasceu com uma deficiência X, Y, Z, com uma síndrome tal. Né? Então, isso é muito delicado, porque não tem como a gente saber também qual vai ser a reação da mãe atípica, porque depende muito do momento que ela está vivendo. Ó, dentro dessa questão da cultura de comportamento, eu tenho uma pergunta aqui da Souto Reps. Como se referir às crianças com deficiência? Né? Qual a nomenclatura correta?
causa um pouco de dúvida mesmo, né, essa questão. É portadora, necessidade especial, pessoas especiais, pessoas com Isso. deficiência, enfim. Aí tem tanta nomenclatura e a gente acaba não sabendo a mais adequada, né, para É. utilizar. A nomenclatura correta hoje em dia é crianças com deficiência ou pessoas com deficiência. A gente não utiliza mais o portadora de deficiência e também não utiliza mais necessidades especiais. Então, se você vai falar da criança que ela tem alguma necessidade, você usa o termo necessidades específicas. E, por exemplo, a criança com síndrome de Down, aí você pode se referir a ela como a criança com síndrome de Down. Agora, se você for falar de modo geral, aí você pode falar crianças com deficiência ou com necessidades específicas, né? Dependendo da situação. Entendi. Mariana, nesse Brasil, nesse mundo, as mulheres, elas acham muita dificuldade, né? Dificuldade no trabalho, dificuldade na família, tem que trabalhar, existe mãe solteira, enfim, bilhões de coisas para vocês conviverem e enfrentarem, né? E ainda essas mães atípicas têm essa responsabilidade com essas crianças, tem mais responsabilidade com as crianças do que com elas mesmas. Existe uma rede de apoio adequada no Brasil para essas mães? E se não existe, que rede de apoio seria adequada para cuidar da mãe? Porque assim, a gente discute, passa a vida discutindo sobre a pessoa, né, deficiente. E que é difícil, que é uma luta que parece que não acaba nunca. A gente vive implorando para o que é lei existe. É isso que vive a gente. Mas essa rede para a mãe é muito mais difícil. Que eu tenha conhecimento, não existe uma rede de apoio para mães, até quando a Imone, né? Imone ou Imone? Imoni. Quando a Imoni me procurou, eu fiquei super feliz de ver a existência dessa lei estadual, porque precisa realmente. Até quando eu chego nas clínicas, principalmente clínicas que têm vários profissionais juntos, né, essas clínicas multidisciplinares, eu nunca vi uma clínica multidisciplinar que tenha uma psicóloga para atender as mães. É sempre a psicóloga, TO, a fono, tudo para atender a criança. Então, é muito necessário que tenha rede de apoio. O que, assim, me deixa muito feliz é que essas mães, elas têm se unido muito. E com a internet, o WhatsApp, né, grupos de Facebook, isso tem contribuído. Então, as mães de cidades específicas e até de cidades diferentes, elas têm se unido. E é importante, porque aí você conversa com uma outra mãe que passa por situações parecidas com a sua. Mas isso não é um tratamento. Ajuda, é bom você ter um lugar para falar, porém é diferente você ter uma amiga para conversar e você ir num psicólogo que vai realmente te ouvir e perceber a sua necessidade, o que precisa ser trabalhado. Então, eu penso que seria muito importante que tivessem psicólogos disponíveis para o atendimento dessas mães, não só na rede particular, como em convênio. O convênio até tem se a mãe for num psiquiatra e o psiquiatra falar que ela precisa e passar um encaminhamento, né? Mas de ter, assim, a clínica, ela chegar na clínica do filho dela e falar, olha, eu queria um atendimento com a psicóloga, geralmente vai falar, não, a psicóloga daqui, ela só atende criança. Entendi. Meio complicado, né? E muitas mães fazem terapia, Mariana, você, por exemplo, você tem uma demanda, tem uma procura grande de mães querendo fazer terapia? Olha, eu tenho uma demanda grande, mas eu penso que ainda é pequena. Né? Eu vejo assim que a demanda é grande para mim porque são poucas psicólogas que só atendem mães atípicas, como no meu caso. Eu não atendo outras mães, até porque já tem muitos psicólogos que fazem isso e por isso que eu decidi atender só as mães atípicas. Mas eu penso que ainda poucas mães procuram, poucas mães aceitam que elas estão precisando de ajuda. Bacana. Olha só, a gente está com a presença do deputado Cirone aí, o autor da lei. A gente já agradeceu Legal. várias vezes aqui, Parabéns, deputado. deputado. Está aqui Muito um apoio importante. muito grande, muito importante mesmo. Ô Mariana, essas mães, elas já têm vários problemas: ansiedade, depressão,
enfim, coisas que a gente nem imagina. E esse momento está muito mais difícil, porque essas patologias vieram à tona porque você está em um perigo iminente, né? Você Uhum. não pode sair de casa, e se sair de casa, você às vezes passa muito mais medo do que está dentro de casa. O que é que você pode dizer para essas pessoas que de repente está tendo crises, ou então, sei lá, passa a noite acordada pensando no que vai ser, no que vai ser? O que é que você poderia falar para essas pessoas? Ó, é importante que elas procurem ajuda. Isso é essencial. Mas eu sei que muitas delas não conseguem procurar ajuda agora. Seja por questões financeiras, seja porque o filho está dentro de casa o tempo todo, então que horas que eu vou conseguir um tempo tranquilo para fazer terapia, porque eu sempre falo isso, tanto que eu atendo muitas mães no período da noite, porque eu sei que é um horário mais fácil, onde muitas vezes já colocou o filho para dormir, e aí elas conseguem falar tranquilamente, né, sem medo de ou de alguém ouvir ou da criança chegar. Mas eu sei que muitas mães não têm essa possibilidade no momento. Então, o que que eu falo? Não tem como procurar ninguém, não tem como conversar, não tem como marcar um médico, pedir ajuda? Escreve. Pega um papel, uma caneta, escreve tudo o que você está sentindo, sabe? Nem que seja assim uma carta para uma amiga querida, mesmo que você não vai entregar, né? Escreve. Ou aí você tem duas opções do que fazer com isso que você escreveu. Ou você data e guarda para você ler mais para frente e falar, nossa, olha como eu melhorei, olha como as coisas passaram, olha como foi uma fase, porque essa fase também vai passar, assim como todas as outras. Ou então, você pode pegar esse papel logo depois de escrever, rasgar em cima do vaso sanitário e dar descarga. Porque esse sentimento de ver indo embora aquele papel com aqueles escritos, para muitas pessoas dá um sentimento muito grande de alívio, de coloquei para fora. Então, eu sempre penso em estratégias como essas para as mães, porque eu sei que, assim, na teoria, o ideal é muito bonito. Ó, vá procurar ajuda, tem muitos psicólogos atendendo online, marcam uma consulta com um psiquiatra. E as mães que não têm condição de fazer isso? Né? E as mães que agora não conseguem? Vai fazer o quê? Vai continuar tendo um monte de sintoma ruim? Vai continuar se sentindo mal? Não, elas têm que também pensar em estratégias que não são estratégias que vão resolver o problema a longo prazo, porém, para esse momento que nós estamos vivendo, pode sim auxiliá-las muito. E aí é que tinha que ter o Estado e o município, né, atuando Uhum. nessa rede. É como a Clívia fala, o Estado e os municípios precisam se organizar para executar essas políticas públicas de proteção e apoio às mães. A luta ainda é grande, mas não desistiremos. Seria essencial, né, Mariana, nesse momento aí que a gente está passando. E ainda tem um Sim, agravante de pessoas que estão perdendo pessoas, né? sim. E a Ayla Martins, ela escreveu uma coisa que eu também percebo muito, que é uma dificuldade grande das mães, que é quem fica com a criança para a mãe procurar ajuda, né? Então é por isso que eu falei que eu sempre tento colocar horários de noite para que elas consigam pôr a criança para dormir. Ou então, nossa, não tem, no momento eu não tenho. Então vamos pensar em estratégias para te ajudar, porque realmente a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Então é muito lindo, é muito bonito, mas é real para aquela mãe? Se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem quem fique com a criança nesse momento, como que ela vai fazer para se ajudar? Entendi. E o atendimento está sendo virtual, né? Agora, Tá. fala um pouquinho para essas mães, até para passar segurança, né? Sobre essa nova Sim. prática. Olha, o atendimento online ele já acontecia antes da pandemia. Porém, Sim. claro, agora ficou 100%, né? Todos os atendimentos feitos online. E o Conselho Federal de Psicologia, ele é bem rigoroso com relação às regras. Então, até para você, não é assim, por exemplo, eu, Mariana, decidi que eu vou começar a atender online. Eu não posso atender online se eu não tiver autorização do conselho. Então, eu preciso me inscrever, solicitar, e até as mães elas podem entrar lá no site do Conselho Federal e colocar o nome do psicólogo
que vai aparecer se ele tem ou não autorização para atender online. E uma vez que ele tem autorização para atender online, ele sabe de todas as regras que tem que serem seguidas. Então, por exemplo, muito cuidado com a ética, aonde que você vai armazenar as informações dessa pessoa. Você tem que ter relatórios de todos os atendimentos, porque o conselho pode vir e te perguntar como que está sendo o tratamento, o que está acontecendo. Você tem que utilizar uma maneira segura de atendimento pela internet, né? Então, um aplicativo, um programa, alguma coisa que gere essa segurança, que você, por exemplo, se você vai gravar uma sessão, seja ela presencial ou online, você tem que ter autorização por escrito e assinado da pessoa, você não pode simplesmente gravar, né? Então, são várias regras mesmo que tem que seguir para que as pessoas possam saber que elas estão em atendimento e que elas estão seguras tendo aquele atendimento online. Entendi. Ó, que bacana. O deputado Cirano está falando que o projeto de lei, o PL, tivemos que abrir um debate para esclarecer que muitos nunca tinham visto falar de mães atípicas. Isso é fato, né? Inclusive, essa lei ela é a primeira do Brasil e muitas pessoas nunca ouviram falar dessa questão da mãe atípica, né, Maria? Nunca ouviram falar. Há muitos anos atrás, eu tinha um Instagram de mães, para mães, que foi até a época que eu engravidei, então eu compartilhava muito da minha vida. E aí, quando eu me voltei para a psicologia novamente, eu parei com o Instagram e depois de um tempo eu voltei. E até hoje, quando eu escrevo mãe atípica, gera dúvida nessas mães de quem é a mãe atípica. Esses dias eu até li uma mãe falando assim, o que é uma mãe atípica? Aí a outra respondendo, mãe atípica somos nós que estamos aqui na pandemia, então estamos vivendo uma maternidade atípica. Aí eu fui, comentei, expliquei que não era isso. Então realmente existe muitas dúvidas. Quando você fala mãe especial, as pessoas entendem melhor, porém o especial, como eu já expliquei, não é uma nomenclatura bacana de se usar. Então tem que ser trabalho de formiguinha mesmo. Agora no meu Instagram tem lá, quando a pessoa entra, ela já lê lá, psicóloga das mães atípicas, e logo embaixo, quem são as mães atípicas? Né? Porque também a gente tem que levar informação e conhecimento para as outras pessoas. E Monique, coloca aí o Instagram da Mariana para as mães seguirem, conhecer o trabalho dela, e eu já vou fixar aqui. Mariana, já passou quase uma hora, acredita? Nossa. Que E é um bate-papo assunto gostoso. é um assunto que eu gosto tanto de falar que, por mim, a gente fica aqui. Mas eu sei que logo Que o o Instagram Instagram derruba, né? derruba. Nossa, mas que conversa importante, que fala importante que você está falando, fazendo, viu? Faz as suas considerações finais, fala para essas mães de todo o Brasil que estão te ouvindo aí, essas mães atípicas, com certeza tem pessoas que não são mães atípicas, mas têm um interesse muito grande no trabalho. O que eu sempre passo lá no meu Instagram, o que eu gosto de lembrá-las, que apesar de muitas vezes e muitas pessoas não as verem, eu as vejo e eu me preocupo com elas. Então, eu sei que os filhos também são importantes, que os tratamentos que eles fazem são importantes, mas a minha prioridade são essas mães. É fazer com que elas ressignifiquem as vidas, com que elas tenham uma saúde emocional, para que elas não adoeçam, para que elas consigam cuidar dos filhos e também viver as suas vidas, porque elas não deixam de ter uma vida porque os filhos nasceram. Então, esse é meu grande objetivo. Eu falo que é assim, o meu propósito de vida é fazer com que as mães atípicas tenham voz novamente, tenham vida, tenham escolha, né? Muitas vezes elas cuidam tanto desse filho que elas já nem sabem mais se elas gostam de amarelo porque elas gostam de amarelo ou se elas gostam de amarelo porque tiveram que gostar por conta do filho. Então, é importante que elas se cuidem, que elas encontrem uma rede de apoio, que elas procurem ajuda, tratamento, se elas perceberem que, olha, não dá mais. Muitas me perguntam como eu sei que chegou a hora de procurar ajuda. Então, uma das maneiras é você olhar para o seu dia a dia. A sua tristeza, a sua angústia, esses sentimentos ruins que estão aí, estão atrapalhando a sua vida do dia a dia, a sua rotina? Se a resposta for sim, é porque você precisa procurar ajuda.
Porque triste, todo mundo fica em algum momento. Claro, a gente é humano, né? Então a gente vai ter momentos de tristeza. Agora, se esse momento de tristeza passar a ser o tempo todo ou grande parte do seu dia, é aí que você tem que perceber que está na hora de pedir ajuda para alguém. E essa fase ruim vai passar, né, Mariana? Tem essa agravante ainda que tudo isso vai passar, né? É, vai passar. Eu sempre falo que essa fase também vai passar, porque elas já viveram muitas e muitas fases que pareciam que nunca terminariam, e elas superaram, e elas passaram, e novas fases vieram. Então, faz parte e contem comigo, o que eu puder ajudar vocês. Lá no meu Instagram eu estou sempre fazendo postagens nesse sentido mesmo, de ajudar, de contribuir. Agora, com essa pandemia, eu estou com poucos horários de atendimento, mas eu abri algumas vagas para atendimento social, que são para aquelas mães que têm dificuldade financeira. Eu até sempre falo assim, para as mães que realmente têm dificuldade financeira e não para a mãe que finge que tem só porque eu vou poder, né, ter acesso a uma coisa mais barata, enfim, não, vamos pensar nas mães que realmente estão precisando desse apoio nesse momento. Então, quem estiver precisando pode me mandar mensagem, a gente vai conversando. Eu também gosto de ver se eu realmente vou poder ajudar, porque pode ser uma situação que eu fale, olha, não é comigo, não sou eu que vou conseguir te ajudar, mas eu vou te encaminhar para alguém que possa. Então, essa conversa, essa troca também é muito importante. Mariana, parabéns pelo teu trabalho, parabéns. Ele é um trabalho importante, é um trabalho lindo. E eu trago aqui o agradecimento de todas essas mães, tá, que te ouviram aqui. Acho que não puderam te ouvir também, porque tem muita gente que, infelizmente, não tem condições de estar aqui com a gente, que não tem internet e tem um celular. Mas quando tudo isso passar, a gente vai tentar chegar até elas e tentar o apoio. Muito, muito, muito obrigado. Fique bem. Foi muito importante, foi muito enriquecedor as suas contas, sua fala, viu? Obrigada, eu quero agradecer vocês também pela oportunidade de vir aqui, de participar dessa semana tão importante, que quem sabe um dia teremos a Semana Nacional da Mãe Atípica, para que todos saibam quem são as mães atípicas e que olhem para elas, não pensem que elas são só o pano de fundo, porque elas não são. Elas também são protagonistas. Tá certo. Mariana, fica bem com você e sua família aí, tá certo? Se Obrigada, vocês cuide e a também. gente vai passar a semana aqui conversando com outros profissionais. Eu Tchau, vou Mariana. acompanhar. Tchau, tchau, Tá gente. certo. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Que conversa enriquecedora, né? Que coisa maravilhosa. Gente, olha só. Embaixo tá aí, a gente fixou o Instagram da Mariana. Então, quem não segue ela, segue já começa a seguir. Começa a ver aí o apoio que ela dá às mães atípicas, tá certo? Olha só, amanhã a gente continua aqui às 20h30, 21h30 horário de Brasília, 20h30 horário de Rondônia, tá certo? E amanhã a gente vai ter uma mãe atípica, a Aparecida Leal, que vai falar um pouco da sua experiência, e logo em seguida a Janaína Sampaio, que é psicóloga, e ela vai falar sobre aspectos psicossociais na maternidade atípica. Então, eu espero vocês aqui amanhã e divulgo o Instagram das Mães Coragem para outras pessoas poderem estar assistindo também, tá certo? Pessoal, fiquem bem, lavem as mãos, tá certo? E a gente se encontra aqui amanhã. Um beijo, obrigado pela presença.